Desde os primórdios da humanidade, uma das questões mais intrigantes e debatidas é: quem é Deus? De onde ele veio? E talvez a mais ousada de todas: se tudo tem uma origem, então, quem criou Deus? Hoje, no canal Fatos Curiosos, você vai mergulhar em uma jornada filosófica, espiritual e científica para tentar entender essas questões milenares que fascinam mentes humanas há séculos. Então prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai desafiar tudo o que você já pensou sobre a origem de todas as coisas. Desde as civilizações mais antigas, o ser humano observa o céu em busca de respostas. Seja no Egito, na Mesopotâmia, nas florestas da América ou nas montanhas da Ásia, todas as culturas criaram suas próprias versões de deuses criadores. Para os sumérios havia Anu, para os egípcios Atum-Ra. Os gregos falavam de caos primordial, os hindus falam de Brahman e os cristãos, judeus e muçulmanos reconhecem um Deus único, eterno e absoluto. Mas em todos os mitos, em todas as religiões, existe uma constante. Deus ou os deuses sempre existiram antes de tudo. E é aí que começa o mistério. Porque se acreditamos que o universo teve um começo, o Big Bang, por exemplo, e que tudo o que existe teve um início, então como explicar algo que sempre existiu? O conceito de eternidade é um dos mais difíceis para a mente humana compreender. Para nós, tudo tem começo, meio e fim. Mas quando falamos de Deus, falamos de um ser que estaria fora do tempo, fora do espaço e das leis físicas que conhecemos. Deus não teria sido criado. Ele simplesmente é. A ciência tenta explicar o universo a partir de seu surgimento. Mas mesmo o Big Bang levanta a pergunta: o que havia antes dele? A própria física encontra um limite aí. E muitos físicos e cosmólogos reconhecem que talvez o que chamamos de antes do tempo seja simplesmente incompreensível para nós. Nessa lacuna surge a ideia de um Criador eterno, um ser não causado, que não foi feito por ninguém. É aí que se encaixa a ideia de Deus, o ser necessário, o primeiro motor imóvel, como diria Aristóteles. Mas, se Deus é eterno, então, o que ele fazia antes da criação do universo? Essa é uma questão que teólogos e filósofos têm tentado responder há séculos. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que Deus criou o tempo junto com o universo. Logo, não haveria um antes em que Deus estivesse ocioso. O tempo só passa a existir com a criação. E fora do tempo não há passado nem futuro, só um eterno presente. Deus existiria em um agora eterno, onde tudo é simultâneo. E aqui entra uma ideia ainda mais profunda. Talvez Deus não seja apenas uma entidade com personalidade, mas sim a própria essência do ser, do existir. Em muitas tradições místicas, Deus não é uma figura com barba branca em um trono, mas sim a própria realidade última, a consciência por trás de tudo. Não está acima de nós, mas em tudo. Em cada átomo, em cada célula, em cada galáxia. Mas se isso tudo parece vago demais, há quem vá mais longe. Será que existe um ser ainda maior do que Deus? Alguém que o criou? Essa pergunta parece lógica, mas esbarra em um paradoxo. Se existe um ser superior a Deus, então esse novo ser seria o verdadeiro Deus. E aí a pergunta se repete: quem criou esse outro? Em algum ponto, precisamos de um começo absoluto. Algo ou alguém que simplesmente existe por si mesmo, sem precisar de causa. A idade de Deus, portanto, não pode ser contada em anos ou bilhões de anos. Deus não está dentro do tempo, como nós. Ele é, por definição, atemporal. Sempre existiu e sempre existirá. Ele não envelhece, não nasce, não morre. Ele está além da mudança. É o mesmo ontem, hoje e para sempre, como diz a tradição cristã. E é isso que o torna incompreensível para mentes humanas, que vivem presas à linha do tempo. Mas talvez a pergunta mais honesta que possamos fazer seja:
Por que existe algo e não nada? O fato de que estamos aqui, de que o universo existe, já é por si só um grande mistério. E para muitos, Deus é a resposta para essa existência. Um ser que criou tudo por amor, por propósito, ou simplesmente por sua natureza criadora. Em contrapartida, há quem diga que Deus é uma criação humana, que inventamos a ideia de Deus para explicar o inexplicável, para dar sentido à vida, para lidar com a morte. Mas mesmo os ateus mais convictos admitem: o universo parece organizado demais para ser fruto do acaso. Há uma lógica, uma matemática, uma beleza que desafia o caos. E quando olhamos para dentro, também sentimos algo. Uma centelha, uma presença, um chamado. Algo que nos liga ao transcendente. E talvez essa seja a maior prova da existência de Deus. Não nas estrelas, mas dentro de nós. Porque mesmo que a ciência explique como as coisas funcionam, ela ainda não responde por que elas existem. Então quem é Deus? A resposta completa talvez esteja além da nossa compreensão. Mas buscar essa resposta já é, por si só, uma das experiências mais divinas que podemos ter. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é uma das poucas pessoas que se atreve a refletir sobre os mistérios mais profundos da existência. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal Fatos Curiosos e ative o sininho, porque aqui a gente não traz só curiosidades. A gente traz aquilo que faz sua mente explodir.